Olá, tudo bem? A partir de agora estamos começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e antes de qualquer coisa faço questão de agradecer você. Agradeço você de coração, porque você nos incentiva a fazermos essas gravações, a termos este canal Pense Nisso e nós estamos abordando assuntos importantes. Todos os nossos encontros extraímos daquilo que a Bíblia nos diz e é importante termos pessoas para participar conosco desses estudos. Neste quinto encontro que estamos começando agora, nós evidentemente vamos dar continuidade ao que nós já tratamos dos encontros anteriores. Né? E nós vamos explicar o que está acontecendo no conflito cósmico. Né? O título da série que estamos a tratar é O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. O que está acontecendo neste mundo? Por que está acontecendo coisas ruins, tantas mazelas, tantas destruições, tantas desgraças que assolam todos os seres viventes neste mundo? A Bíblia tem explicações satisfatórias com respeito a todas essas coisas e nos garante um final feliz. No fim de tudo, nós temos uma segurança que Deus nos passa através da sua palavra. Hoje nós vamos, na continuação do que já tratamos nos programas anteriores, vamos mostrar o conflito cósmico aqui neste mundo. Com respeito ao que aconteceu no local de origem, que é o céu, com Deus, Satanás, que é o anjo que se rebelou, assim, antes tinha o título de Lúcifer. Com respeito a esses detalhes, nós já tratamos nos programas anteriores. Mas acontece que Satanás e os seus simpatizantes foram expulsos do céu para cá. Nós estamos com a Bíblia aqui e vamos começar com um texto que é muito sugestivo. Abre a nossa mente para entendermos o conflito aqui na Terra. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 12. O versículo 12 diz o seguinte. Se você tiver uma Bíblia para nos acompanhar na nossa leitura, vai ser mais importante, mais interessante ainda. Né? Porque assim você vai entender com mais clareza, conforme você vai lendo também os textos que estamos apresentando. Apocalipse 12, verso 12 diz assim: Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Enfim, tendo Lúcifer, agora diabo e Satanás, e mesmo a Bíblia apresenta como sendo o dragão, que é uma imagem de um ser destrutivo, um ser que provoca pavor e traz destruição e terror por onde vai. Então ele é tido como dragão, uma indicação da sua personalidade, do que ele se tornou. Outrora era Lúcifer, um anjo de luz, um anjo de amor e de paz, e por ter se rebelado contra Deus, chegou a esse ponto. Ficou sendo o pior dos inimigos, a pior das criaturas existentes no universo, e é tido como dragão, diabo e Satanás. Ao ter sido expulso este arqui-inimigo do bem, da presença de Deus, porque Amós 3, verso 3 diz: Porventura pode duas pessoas em desacordo andarem juntas? Então, o desacordo, o desentendimento, o antagonismo que esse inimigo criou no céu foi tão intenso, tão grande, que não teve mesmo mais condições de permanecer na presença de Deus. Por isso ele e os seus simpatizantes, que assim como ele entenderam as coisas, tiveram que se retirar de forma definitiva da presença de Deus. Porque eles petrificaram os seus corações de forma a não ter mais como retroceder. E eles foram expulsos do céu. E, tendo sido expulsos do céu, aqui diz, Apocalipse 12, verso 12, Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está inflamado de ira. Ele está com um desejo ardente de continuar a atacar Deus. Mas ele não pode ferir a Deus de forma direta. Tanto é que ele foi expulso, ele é um ser inferior, é uma criatura insignificante, é uma coisa mínima para Deus, e foi expulso do céu. Mas ele pode atacar nós, seres humanos, que somos a criatura que mais Deus dispensou amor e cuidado, por sermos frágeis criaturas. E Deus nos tem como um principal objeto de amor. E para ferir Deus, ele resolveu atacar os seres humanos. E ele veio para este mundo com grande cólera, com grande ira. O fato é que se ele conseguiu
enganar a terça parte dos anjos do céu, que já eram inteirados, já conheciam a verdade de Deus, diretamente de Deus lá no céu, quem somos nós para enfrentarmos este inimigo? Ele não vence as batalhas necessariamente com o uso da sua força, com o uso de poder. Ele vence a batalha, e assim ele fez no céu, com usos de argumentos, argumentos ardilosos. Ele faz uso de mentira e ele tem condições, ele tem poder de penetrar nas mentes dos seres humanos. No caso lá no céu, ele fez uso de mentira para convencer os anjos que o seguiram. Ele originou a mentira, e isso ele fez lá no céu. São João 8,44, Jesus deixou bem claro isso. E agora, ele vindo para este mundo, ele consegue envenenar a mente dos homens sem que os homens percebam. Ele consegue levar os homens a cumprirem os seus planos sem que os homens se deem por conta. O fato é que, se nós não conhecermos as orientações de Deus, as admoestações de Deus, os conselhos de Deus contidos nas Escrituras Sagradas, na sua palavra, nós não teremos a menor chance de enfrentarmos e vencermos este inimigo. Tanto é que, para nos servir de modelo, Jesus deixou o céu, nasceu deste mundo e viveu como um modelo para que possamos seguir os seus passos, os seus exemplos, a fim de sermos vitoriosos contra o inimigo, contra Satanás, assim como ele foi sendo homem aqui na terra. E a frase que era mais comum da boca de Jesus de se ouvir é a seguinte frase: está escrito. Ele constantemente, ele se defendia dos argumentos de Satanás com base naquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que em São João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. A nossa vida depende daquilo que Deus nos diz através das Escrituras. E Jesus venceu Satanás todas as vezes, firmado nas Escrituras, na palavra de Deus. Então não é à toa que temos a Bíblia, irmãos. É para descortinar o invisível para nós. É para nos mostrar o que acontece por detrás dos bastidores, no mundo invisível. Saiba que o lado espiritual sobrepuja o lado material. O lado espiritual, podemos dizer que é a causa. E o lado físico, o lado material, é o efeito. É por isso que a Bíblia fala: Deus, sendo Espírito, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. E assim os anjos são espíritos, eles têm poder também sobre nós, que somos matéria, que somos elementos físicos. As coisas físicas estão subordinadas aos seres espirituais. Então Deus, através da Bíblia, quer nos mostrar esse fato, quer que creiamos nisso. A nossa mente precisa urgentemente abrir nesse sentido e precisamos nos subordinar, buscar conhecer a palavra de Deus e nos subordinar às suas orientações. Caso contrário, é como está em São João capítulo 15, verso 5. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aquele que levou a terça parte dos anjos, que eram grandiosos em conhecimento, em sabedoria, eles não conseguiram vencer as ideias que Satanás colocou na mente deles. Quem somos nós se nós não tivermos a nossa vida alicerçada na palavra de Deus? Somos vítimas fáceis. Aqui nós lemos em Apocalipse 12, verso 12, que Satanás desceu até nós cheio de grande cólera. O apóstolo Pedro fala que ele anda em derredor neste mundo, procurando a quem possa devorar. E ele está bramando como um leão nesse sentido. Ele está furioso, ele está irado. E ele é muito mais perspicaz, engenhoso, muito mais inteligente e preparado, experiente no pecado, experiente no engano. E nós, então, precisamos nos despertar para isso, o quanto antes. A nossa vida depende daquilo que nós escolhemos. Ou nos submetemos a ouvir o que Deus nos diz, ou viramos as costas a Deus, e nesse caso, o diabo toma conta. Enfim, qual que é o nosso problema, então, aqui neste mundo? Nós achamos que, de acordo com a nossa análise das histórias, achamos que o despertar das nações, o crescimento das nações, a queda das nações, tudo que acontece nesse mundo diz respeito ao poder, à capacidade, ao potencial humano. O desenvolvimento humano, tudo que está acontecendo na Terra é pela perspicácia, pela ambição do homem.
E nós achamos que todas essas movimentações é dado à astúcia, à qualidade humana. E sem a palavra de Deus, é assim que nós entendemos como funcionam as coisas. É o homem que é o senhor do seu destino. No entanto, Deus está dizendo que isso é um grande engano. Deus está procurando abrir a nossa mente, mostrando que não passamos de mera marionetes nas mãos dos espíritos. Como eu disse, nós somos apenas o efeito. E os espíritos, ou do lado do bem ou do lado do mal, é a real causa de todas as coisas. Então, eles nos manipulam, né, como se fôssemos marionetes. Então, somos inferiores, insignificantes para eles. E a maior causa, a maior situação é este mundo. O palco do conflito cósmico, que começou lá no céu, agora se tornou esse mundo. É por isso que nós não somos senhores de nós mesmos. O nosso destino, na verdade, a única coisa que depende de nós são as nossas escolhas. Mas tudo que acontece é pelo poder dos espíritos, quer seja do bem, quer seja do mal. Bem, Deus procura abrir nossos olhos. Não é nós que decidimos a nossa vida. A Bíblia é como se fosse um microscópio. Para que serve o microscópio? É para colocar diante dos nossos olhos aquilo que naturalmente nós não podemos enxergar. Ou como um telescópio. O telescópio coloca ao alcance das nossas vistas aquilo que por nós mesmos é incapaz de visualizarmos. Nem o telescópio, nem o microscópio criam coisas novas diante dos nossos olhos. Eles não estão criando coisas para enriquecer a nossa imaginação. Na verdade, eles só mostram aquilo que é real, aquilo que já existe. Mas nós não podemos ver por nós mesmos. É nesse sentido que Deus nos deu a sua revelação, a Bíblia Sagrada. É para descortinar o invisível, afastar o véu e nos fazer ver o que acontece nos bastidores do mundo, por detrás das cortinas. E nós vamos perceber então que essas forças estão conflitando em prol do nosso viver, em prol das coisas que decidem o nosso destino. E eles movimentam as decisões que os homens tomam. A maior parte das decisões é dominada pelos espíritos. E volto a dizer, não só os espíritos do bem, mas principalmente os espíritos do mal. Porque o ser humano caiu nas garras do inimigo. Nós vamos ver isso aqui no estudo de hoje. O conflito cósmico neste mundo. Como que isso se deu e como que isso funciona por detrás dos bastidores. E é só através da Bíblia que nós vamos perceber toda essa movimentação espiritual em cima das decisões humanas. Correto? Então, vamos fazer bom uso da Bíblia, nos entregar às orientações de Deus e vamos hoje aprender como que as coisas funcionam no mundo invisível e faz acontecer aquilo que ocorre neste planeta. O levantar e a queda das nações, as decisões dos estadistas, como que acontece através da manipulação dos espíritos. Bem, tendo vindo para este mundo, Satanás e seus anjos, para poder ferir a Deus, ferindo as criaturas de Deus que somos nós, Deus também providenciou uma saída. Deus venceu Satanás lá no céu, Cristo Jesus, que é o anjo Miguel. Nós explicamos isso no encontro anterior. Por favor, não fique com dúvida, não fique desconfiando do que nós falamos aqui. Tudo que falamos foi provado nesse sentido, né? Foi provado no encontro anterior ou nos encontros anteriores, os estudos profundos que fizemos da Bíblia nos outros encontros. Recorra aos outros estudos e você ficará plenamente esclarecido a respeito. Jesus, que era o anjo Miguel lá no céu, enfrentou Satanás, o expulsou, ele foi vencido lá no céu e veio para este mundo. Cristo Jesus também veio para esse mundo, para que, ao colocar um ponto final em todos os planos de Satanás, vencê-lo de todas as maneiras, ele pudesse realmente eliminar este inimigo, o arqui-inimigo do universo, e assim purificar o universo novamente. Purificar todo o cosmos, tirando o mal que este inimigo proporciona, e este mundo é o palco aonde ele atua. Ele só está manchando o universo porque ele está atuando neste mundo. Então o conflito do céu veio para este mundo. Ele conseguiu fazer com que o casal edênico,
é desobedecer-se a Deus. E assim, o ser humano caiu no infortúnio de ouvir os seus engodos, os seus enganos. E ele se tornou um ser humano desobediente a Deus, inclinados à corrupção. Todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, passaram a assumir uma natureza pecaminosa. Quando nós transgredimos as leis dos homens, se dá o nome para isso de crime. Mas quando se transgride as leis de Deus, o nome que se dá para isso é pecado. Satanás levou o primeiro casal ao pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas Deus providenciou um meio para que o inimigo fosse vencido. O primeiro casal, Adão e Eva, eles eram os representantes da raça humana. Deus criou o nosso sistema solar e colocou o homem aqui para o benefício de todas as coisas criadas. O homem é o propósito de Deus para esse sistema solar. E Deus colocou o homem para ser o mordomo de tudo que ele criou neste mundo. E Adão e Eva foram os representantes desse planeta. Mas ao caírem nas argumentações, nos enganos, na cilada de Satanás, então eles entregaram o domínio que eles possuíam para o próprio inimigo. A Bíblia chama Satanás para nós como sendo o acusador. Ele acusou Deus no céu, acusou os simpatizantes de Deus no céu, acusou os seres perfeitos que não caíram em pecado, que vivem em outros planetas. Todos que ficam do lado de Deus, Satanás tem uma acusação para todos esses. E ele tirou das mãos do homem o domínio deste mundo. Jesus chegou a dizer que ele se tornou o príncipe deste mundo. Então, esse acusador, veja o infortúnio a que chegamos. Ele se tornou o nosso representante. O acusador do bem, o acusador do próprio ser humano, se tornou o nosso representante. Adão e Eva passaram esse poder para ele. E agora Deus veio conflitar com ele para nos salvar e limpar o universo, para colocar um fim no seu poder neste mundo e finalmente chegar o momento de poder exterminá-lo de forma definitiva. Deus então, ao ver que o casal caiu em pecado, foi até Adão e Eva e fez uma promessa. Nós vamos ler essa promessa que se encontra ali em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o verso 15. Aqui vai falar a respeito da serpente. A serpente, na verdade, citada por Deus aqui, nessa promessa, nessa profecia que Deus deu a Adão e Eva, quando caíram em pecado, essa profecia, quando fala da serpente, é porque a serpente foi o animal que Satanás usou para levar o homem ao pecado, no caso foi a Eva. E através da Eva foi uma cilada que Satanás se utilizou para levar Adão ao pecado. Porque ele sabia que Adão amava Eva, e ele corrompeu a Eva, e através de Eva, Adão foi corrompido. Então, ele armou o engano, a cilada foi armada, levou o casal ao pecado, a transgressão da lei de Deus, e agora Deus, para salvar a humanidade, ele interferiu na história dizendo assim, Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Bem, aqui nós temos alguns elementos nessa promessa de Deus, depois que o homem caiu em pecado. Aqui é o plano de Deus para redimir o homem, voltá-lo, colocá-lo de novo a harmonia com o céu, a harmonia com Deus. Então a promessa aqui diz o seguinte, haveria uma inimizade a partir de então entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então haveria esse conflito na terra. E o que significa a mulher? A mulher aqui na Bíblia, vamos abrir lá em Isaías capítulo 54, e você vai entender o que é a mulher que é proferida por Deus nessas palavras. E nós vamos depois explicar o que o texto está a dizer lá em Gênesis 3, verso 15. Mas para entender o que é a mulher, das palavras de Deus ao casal ali depois do pecado, veja o que diz Deus para o seu povo de Israel, a partir do verso 3. Isaías 54, verso 3. Ele está falando para o povo de Israel, o seu povo.
Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E o verso 6 diz: Porque o Senhor te chamou como a mulher, desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Enfim, aqui nós extraímos a revelação do que seria aquela mulher que Deus havia citado ali na promessa feita a Adão depois da entrada do pecado no mundo. A mulher que sofreria a mordida, que sofreria a picada da serpente, a qual iria lhe morder o calcanhar, diz respeito ao povo de Deus. Deus está falando aqui nessas palavras, através de Isaías, que Israel é a sua mulher. E por que ele compara Israel como a sua mulher? Porque, conforme você lê em Efésios capítulo 5, dos versos 23 em diante, os versos 25, em algum desses versos ali o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz: Vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, ali o casamento entre homem e mulher é um símbolo do quanto Deus quer interagir, do quanto Deus quer abraçar e amar o seu povo. Ele tem um apreço especial pelo seu povo. Então, ele coloca esse símbolo do casamento entre homem e mulher com o povo a quem ele ama. No caso aqui, do Velho Testamento, a mulher é a nação de Israel, é o povo de Deus que é a nação de Israel. Já no Novo Testamento, a mulher diz respeito ao povo de Deus como igreja. Igreja não tem nenhuma relação com nacionalidade, com casta, com idioma, com língua, com cor. Não tem nada a ver com uma nação específica, assim como foi no Velho Testamento. A partir do Novo Testamento, dessas palavras do apóstolo Paulo de Efésios capítulo 5, a partir do verso 23, diz respeito do relacionamento de Deus com a sua igreja, que não tem nada a ver com uma nação. Mas no Velho Testamento, sim, era o povo de Israel. Enfim, Adão escutou esta promessa, a Adão e Eva. Após terem pecado, Deus disse: não ficará desse jeito a Adão. Acontecerá que a mulher será inimiga da serpente e vice-versa. E a semente de ambos estarão ali disputando. E a mulher será ferida pela serpente no seu calcanhar. E a serpente será esmagada, será vencida quando for esmagada a sua cabeça. Satanás entendeu perfeitamente isso, porque Satanás ele é inteligente e ele calculou o amor de Deus para com aqueles seres humanos, com os seres humanos, e ele entendeu, assim como Adão e Eva tinham apreço de um para com o outro, Satanás percebeu que Deus teria um povo no futuro, que desse povo viria a semente. Na verdade, o assunto aqui da promessa diz respeito à serpente e à semente da mulher, porque é a semente da mulher que seria todo o problema para Satanás. É da semente da mulher, da linhagem, que é o povo, da linhagem desse povo, dessa mulher específica por Deus, é que viria uma semente, e ele sabia que se tratava do Cristo, aquele que o havia vencido lá no céu, Cristo Jesus. Então a promessa fora feita. E ele ficou expectante de onde viria esta linhagem. E ele ficou aguardando Deus falar alguma coisa na qual ele pudesse tirar vantagens. Porque ele se propôs a fazer frustrar os planos de Deus desde então. Enquanto Deus estava prometendo libertar o universo, não só o planeta Terra, mas o universo, das garras do inimigo, de Satanás, para poder manter o seu domínio na Terra, e dali ele pretendia expandir, evidentemente, para outras partes do universo, para manter o seu domínio, ele procuraria fazer de tudo para frustrar a promessa de Deus. E, acompanhando o desenrolar da história, ele escutou, numa certa ocasião, Deus se dirigir a Abraão e falar o seguinte: vamos abrir agora
em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, eu havia prometido, como nos encontros anteriores nós usamos muito a Bíblia, não será diferente desse encontro que estamos fazendo hoje, porque o nosso principal objetivo é deixar com que a palavra de Deus seja realmente evidenciada, né? Nós queremos destacar o assim diz o Senhor. Então vamos agora em Gênesis capítulo 12, dos versos 1 ao 3. Satanás, expectante, na ocasião em que Deus falou com Abraão, ele certamente escutou para poder adicionar informações contra o plano de Deus. E Deus diz assim para Abraão, capítulo 12, dos versos 1 ao 3 de Gênesis, nós lemos: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. O verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Enfim, Satanás, ele percebeu. Deus estava olhando para Abraão. E evidentemente ele sabia que Abraão era um homem devoto, era um homem temente a Deus. E Deus então considera isso para fazer crescer o seu povo, a obediência, a servidão, o amor para com Deus. Então, o povo na terra que fosse ligado a Deus já seria alvo dos ataques de Satanás. Ele, como serpente, iria perseguir. Deus escolheu Abraão pela sua devoção, pelo seu amor e integridade a Deus. Mas o interessante, Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Vamos analisar mais isso. Ainda no capítulo 12 de Gênesis, veja só os versos 6 e o verso 7. Para onde que Abraão foi, conforme Deus o conduziu? Diz assim, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus tirou Abraão dali, de Ur, da cidade de Ur, e o levou para a terra de Canaã, a terra dos cananeus. E deixou bem claro para Abraão, darei a você e a tua descendência esta terra, a terra dos cananeus, que é a terra de Canaã. Então, da linhagem de Abraão viria o Messias, viria a semente que iria esmagar a sua cabeça, iria colocar um ponto final no seu domínio sobre a terra. E, além de ser da linhagem de Abraão, deveria vir da terra de Canaã, deveria nascer na terra de Canaã. O interessante é que Abraão, ali no Monte Moriá, ali estando ele naquela região de Siquém, no Monte Moriá, ali em Canaã, Deus havia pedido a Abraão para que ele demonstrasse o seu amor e a sua fé a Deus. Então, para demonstrar isso, Deus pediu que ele oferecesse o seu próprio filho, o seu único filho, que se chamava Isaque. Eu não vou entrar em detalhes com respeito ao histórico da Bíblia, porque você pode ler e pode compreender melhor. Porque se eu ficar contando os detalhes das histórias, nós vamos tomar muito tempo naquilo que nós pretendemos passar. O fato é que, estando lá em Canaã, ali no Monte Moriá, na região de Siquém, Deus pediu a Abraão uma demonstração de amor. Ele deveria oferecer o seu filho, Isaque, o seu único filho. E ele foi, e ele obedeceu a Deus. Mas na hora que ele foi imolar o filho, Isaque, a quem ele tanto amava, Deus providenciou um cordeirinho e pediu para que Abraão, ao invés de imolar Isaque, que imolasse o cordeirinho. E então, aí sim, Abraão entendeu perfeitamente que dele, da sua linhagem, haveria de vir uma semente. E a semente teria essa salvação para a raça humana. Traria essa mesma alegria que ele sentiu em ver seu filho poupado, porque o cordeiro apareceu no lugar de seu filho, para morrer no lugar de seu filho. Deus iria fazer isso com toda a raça humana. Deus enviaria alguém tão humilde, tão puro como um cordeirinho, que era o próprio Cristo, que haveria de salvar os seres humanos, morrer no lugar dos seres humanos.
e é da linhagem de Abraão, e ele entendeu isso. Veja que depois desse ocorrido, depois nós vamos voltar aqui ao texto de Gênesis, capítulo 12, tá? Nós vamos ver aqui no capítulo 22 de Gênesis, Deus falando depois que Abraão ofertou o filho, dessa história que eu acabei de contar, e o cordeirinho Deus providenciou no lugar do filho dele. Veja o que Deus disse para Abraão no capítulo 22 de Gênesis, os versos 17 e 18. Assim nós lemos: que deveras te abençoarei. Deus ficou tão feliz com aquela devoção de Abraão, de não ter negado o próprio filho. Então Deus falou para Abraão: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua, agora colocou no singular, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Não, ainda está falando dos descendentes da linhagem de Abraão. Mas agora que vai no singular, o verso 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então, esse nela, que é proveniente dessa descendência, Deus está fazendo referência à semente que viria. Não se trata necessariamente do povo que todas as nações da terra seriam benditas. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores que ali estavam naquela noite, na cidade de Belém, pastoreando, e eles disseram: paz na terra aos homens de boa vontade, porque havia nascido o Salvador da humanidade. E aqui, quando fala nela serão benditas todas as nações, todos os povos da terra seriam abençoados da semente que viria desta geração, desta linhagem de Abraão. Veja o que a Bíblia nos diz a respeito desta linhagem, desta semente que viria de Abraão. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, o versículo 16. Eu havia dito que nós vamos usar muito a Bíblia, e nós já fizemos nos encontros anteriores, e não será diferente, por isso fique preparado para folhear bastante a tua Bíblia, caso você esteja com uma aí. Então veja aqui, vai explicar o que seria aquilo que foi prometido a Abraão, da sua linhagem. Gálatas 3,16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como que falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Então, esta promessa da linhagem de Abraão não era necessariamente a respeito do povo, que é tido como a linhagem, ou simbolicamente é tido aqui na profecia como sendo a mulher, o povo de Israel, mas sim da semente que desse povo viria. E aqui o verso 16 de Gálatas, capítulo 3, explica isso. Abraão entendeu perfeitamente de que não se tratava necessariamente da sua linhagem, os seres humanos ou seus filhos, netos, bisnetos que viriam no futuro, mas sim daquele que nasceria desta linhagem. Tanto é que Jesus provou isso em São João 8, verso 56. Jesus chegou a dizer: Abraão viu o meu dia e exultou. Quando ele foi oferecer o seu filho Isaque, conforme eu contei aqui, e no lugar de Isaque Deus providenciou um cordeiro, ele sabia que esse cordeiro era o prometido que viria no futuro, e seria da sua linhagem, e deveria vir ali de Canaã. Então Satanás viu a orientação de Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Ele percebeu então que Abraão seria abençoado. Até o verso 3 de Gênesis capítulo 12 deixa bem claro isso. Do capítulo 12, verso 1 ao 13, deixa bem claro. Abraão seria abençoado, seria dele um povo numeroso, uma nação numerosa iria ser constituída a partir da sua linhagem. E ele percebeu, Satanás percebeu, prestando atenção no que Deus lhe disse, Satanás percebeu que seria da linhagem de Abraão. Ali viria um grande povo, e desse povo viria a semente, que seria o problema para ele. E percebeu que essa semente deveria surgir ali na terra de Canaã.
e percebeu que deveria ser um povo assim como era Abraão, um povo separado dos demais povos. Deveria ser um povo temente a Deus para receber as bênçãos de Deus. E agora ele procurou fazer alguma coisa para frustrar o cumprimento da promessa. Ele fez de tudo para preservar, na verdade, o seu poder e a sua vida, porque dependia da maneira como ele conduzisse os homens, como ele fizesse os homens realizar os seus planos. Na cabeça dele dependia de como ele convencesse os homens a realizar os seus planos para poder frustrar os planos de Deus. Como eu havia dito aqui, mais do que nós podemos entender, são os espíritos que interagem nos bastidores, manipulando a coisa toda, manipulando as decisões de nobres, de reis, estadistas e tudo que acontece no mundo, o movimento das nações, na verdade, são planos espirituais que manipulam os seres humanos, fazendo-o cumprir. Satanás, tendo esse poder sobre os homens, procurou fazer frustrar os planos de Deus. Ele viu que deveria crescer uma nação, e seria uma linhagem poderosa, que dessa linhagem viria a semente, ou viria o prometido. Ele sabia que era o próprio Cristo que haveria de vir. Então ele planejou fazer destruir este povo. Acontece que o tempo passou e ele escutou Deus fazer uma outra promessa para Abraão. Vamos abrir agora o livro do Gênesis, capítulo 15, e vamos ver mais alguma coisa que ele entendeu da parte de Deus quando Deus falou para Abraão novamente. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13, nós lemos assim: Então lhe foi dito, Deus falando, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois disso sairão com grandes riquezas. Vamos considerar o que foi lido aqui. Deus está trazendo uma nova informação para Abraão. Abraão, eu disse que darei à tua posteridade, à tua linhagem, a terra de Canaã. Mas eu quero que você entenda que no futuro, esse povo, essa linhagem, será levada para uma terra estranha. Uma outra terra, não Canaã, sairá de Canaã, irá para uma outra terra e ali será será reduzida à escravidão por 400 anos. Mas depois desse período, depois de 400 anos, aqui nós vamos ler na quarta geração, né? Deus irá livrá-lo da escravidão e eles voltarão para Canaã e trará muitos despojos, muita riqueza consigo. E aqueles que afligirem os seus descendentes, fizerem eles de escravo, esses serão julgados, serão punidos por Deus. E é isso que nós acabamos de ler. Mas vamos continuar até o verso 16. Nós lemos Gênesis 15, 13 e 14. Agora vamos ver o verso 15. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, na quarta geração, depois de 400 anos, naquela terra alheia, uma terra que até então, conforme foi dito para Abraão, era uma terra desconhecida, ele não tinha ideia que terra seria isso. Então, depois de 400 anos, na quarta geração, Deus iria providenciar que o povo voltasse para Canaã posteriormente. Satanás, então, escutou atentamente essas palavras de Deus, querendo fazer frustrar os planos de Deus, ele começou a arquitetar alguma coisa para trabalhar contra o cumprimento da profecia. Acontece que Abraão, conforme Deus disse, você vai descansar, vai morrer, em outras palavras, e vai acontecer todas essas coisas no futuro. E assim aconteceu. Abraão morreu, mas o seu filho Isaac casou, teve Jacó. Jacó depois teve filhos, 12 filhos, e Satanás está observando o povo de Israel, os descendentes, no caso ainda nem era Israel, mas eram os hebreus descendentes de Abraão. Satanás está observando esta linhagem de Abraão.
está percebendo que eles estão crescendo por intermédio de Jacó, né? Que depois o nome dele passou a ser Israel. O próprio Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel. E ele tinha seus 12 filhos. E Satanás sabia, não, Deus espera que a semente venha de uma linhagem separada, uma linhagem no qual o povo não é igual aos outros povos. É um povo santo para Deus. E ele percebeu que isso não se cumpria na vida dos 11 filhos que Jacó tinha. Porque havia dos 12, apenas José demonstrava ser o mais devoto a Deus. E era esse que preocupava Satanás. Ele estava preocupado com aquele que era devoto a Deus, porque assim era tido como se fosse um Abraão. E Deus queria, pelo que ele entendeu, filhos devotos, para daí vir a linhagem. E ele pensou que ali José seria um problema. Mas acontece que Deus está interagindo com a situação, Satanás está acompanhando, mas Deus está sobrepujando a situação. Deus está com mais interesse ainda, acompanhando e fazendo movimentar os seus interesses. Então, em cima do caráter dos filhos de Jacó, Satanás resolveu trabalhar. Ele pensou assim: eu quero fazer com que José, que é mais devoto a Deus, seja afastado, ou seja eliminado, porque ele me será um problema. Deus espera que seu povo seja devoto e José tem tendências para buscar a Deus. Ele é mais fiel a Deus do que os demais filhos de Jacó. Então, ali estava o alvo dos ataques de Satanás, José. Os outros irmãos de José, eles se identificavam mais. Eles eram mais pastores, eles eram mais agricultores, caçadores. Eles tinham uma outra conversa, enquanto José vivia mais debaixo da tenda do pai. Era mais caseiro. Ele era tido como filho mimado, porque ele era filho de Raquel, a esposa que mais Jacó amou. Jacó teve Lia e Raquel, mas ele amava a Raquel. E Jacó era filho de Raquel. E ele foi o penúltimo filho a nascer. E sendo que ele amava Raquel e estava ali aquele filho de Raquel, José, quer dizer, Jacó olhava para José com apreço especial, além dos outros filhos, a ponto de ter confeccionado uma capa e ter dado para José. Era muito difícil ter uma capa naqueles dias, ou um tapete, uma cortina. O tecido não era fácil ser confeccionado naqueles dias. E o pai de José, Jacó, fez uma capa especial para José. E José, sendo o penúltimo, era um irmão mais novo ali, dentre todos os demais. Abaixo dele havia Benjamim. Ele era ingênuo, ele era despreparado, ele não tinha malícia. E sempre debaixo da tutela do pai, mimado como era, ele era muito inocente. E Deus, observando e fazendo cumprir os seus planos, deu 2 sonhos para José para provocar uma situação. Os 2 sonhos que José teve dizia que ele seria líder dos seus irmãos e do próprio pai. Os 2 sonhos tinham a mesma mensagem. José, na sua ingenuidade, deveria pensar: se eu contar para os meus irmãos, eles já não vão com a minha cara, eles são separados de mim, eles vão me prejudicar, eles vão sentir ciúmes, vão ficar irados se eu revelar o sonho que eu tive, né? Os dois sonhos impressionaram José, e Deus fez de propósito. E ele, ingênuo, deveria, se ele não fosse ingênuo, ele deveria pensar por esse lado. Se eu contar o sonho, vai dar problema. Mas ele não pensou assim, ele era muito ingênuo. E sem refletir nas consequências, Deus sabia que ele faria isso, Deus deu o sonho com esse propósito. Então, ingênuo como era, ele teve os sonhos de Deus e contou para os seus irmãos. E falou: olha, Deus me revelou que eu vou ser superiores a você. Satanás escutou essa declaração de José. Certamente ele deve ter pensado assim: José é devoto a Deus e ele então vai impor a devoção a Deus sobre os seus irmãos. Deus está providenciando, ele deve ter imaginado isso. Deus está providenciando fazer com que José lidere os seus irmãos. E ele é um servo fiel de Deus. Ele é justo para com Deus. E isso será um problema, porque ele vai levar
os demais irmãos a se santificarem, e assim eles vão se fortalecer, e a linhagem vai vir, inevitavelmente, desse povo que vai se santificar se José se tornar líder ali. Ele deve ter confabulado desta maneira, Satanás. E ele então arquitetou uma situação. Ele planejou e fez com que os irmãos de José, envenenou a mente dos irmãos de José contra José, depois que ele revelou os sonhos. E eles, então, se uniram e se livraram de José. Numa oportunidade, se livraram de José. E o venderam para o Egito, uma terra distante de onde eles estavam. Então Satanás se regozijou. Ele convenceu os irmãos de José a se livrarem desse que era temente a Deus, que era José. E agora estava ali somente os 11 irmãos. Satanás levou esses 11, que já não eram tão devotos a Deus, ele estava preocupado com uma linhagem que era santa, separada, conforme o exemplo de Abraão, e Deus reconheceu isso por parte de Abraão. E a linhagem seria por causa dessa devoção de Abraão. Então Satanás sabia, Deus quer um povo separado, um povo santo. E aí José, estando afastado, ele pensou, jamais agora ele se tornará líder entre os seus irmãos, entre o povo de Israel. E agora, ele vendo a personalidade dos outros irmãos, ele procurou perverter para fazer frustrar os planos de Deus de uma vez por todas. Aquele que era mais fiel, mais justo, ele conseguiu afastar. E quanto aos outros irmãos, ele perverteu. A Bíblia fala do histórico dos irmãos de José. Entre o histórico deles, você vai encontrar guerreiros, eram violentos, se tornaram assassinos, adúlteros e até casos de incestos entre eles. Então, havia tanta coisa errada na vida deles, e chegaram até vender José, porque tinham ciúmes no coração. Eles não eram um povo certo no qual Deus iria desejar para fazer vir a semente do prometido. Então, Satanás ficou garboso, satisfeito com o que havia acontecido. O santificado foi afastado, que era José, e os corruptos, os desviados, ficaram ali em Canaã. E ele estava preocupado com Canaã, porque Deus havia dito que é de Canaã que viria o Messias. Então, para acabar de vez com a linhagem de Abraão, Satanás providenciou um meio para exterminar esta linhagem. Ele providenciou uma fome naquela terra. É o que diz a Bíblia. Mas acontece que esse eram os planos de Satanás, para fazer frustrar os planos de Deus. A promessa de Deus feita a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, após a entrada do pecado. Da linhagem de Abraão, conforme ele viu se armar o cumprimento da promessa, ele estava agora indo no encalço desta mulher, no encalço desse povo. Assim como uma serpente deveria morder o calcanhar da mulher, conforme a profecia disse, agora ele estava trabalhando, procurando envenenar o povo de Deus, assim como uma serpente faz. E assim ele procuraria destruir a linhagem. Mas não satisfeito, ele trouxe fome para que perecesse de vez aqueles que ficaram ali em Canaã. Só que Deus, trabalhando por detrás, por cima dos planos de Satanás, Deus, além de ter provocado a situação para que José fosse levado como escravo para o Egito, ao ter dado sonhos para José, foi Deus que provocou aquela situação. E finalmente acabou José sendo levado escravo para o Egito, dado aos sonhos que Deus deu para ele, e ele contou para os irmãos. Deus já sabia que tudo isso iria acontecer. Então, agora lá no Egito, a princípio ele trabalhou na casa do oficial do faraó, Potifar. E ele administrou a casa de Potifar. Mas agora Satanás viu que ainda ele tinha uma certa liberdade e um certo poder ali no Egito, trabalhando, administrando a casa daquele oficial, que era Potifar. Satanás então criou uma situação, porque ele, por ser temente a Deus, por ser fiel a Deus, Satanás criou uma situação que colocasse à prova a sua fidelidade. E ele foi, por causa de ser fiel a Deus, ele passou no teste de Deus e Satanás criou uma situação para que ele fosse preso. Tirou ele da autoridade que ele gozava,
do setor administrativo que ele exercia ali na casa de Potifar, e agora, de forma injusta, pela sua fidelidade a Deus, ele foi lançado à prisão. Dá a impressão de que tudo fugiu das mãos de Deus, tudo fugiu do controle de Deus. O seu povo ficou ali, lá os descendentes de Abraão, os irmãos de José ficaram em Canaã, com promiscuidade, com pecados, com violência, com adultério, ficaram em Canaã, se corromperam, estavam envenenados pelo controle da serpente, que é Satanás. Agora o fiel estava ali sofrendo por ser justo a Deus, e tudo parecia que fugiu do controle de Deus. O que nós não vemos por detrás dos bastidores é que Deus estava armando tudo aquilo para fazer cumprir os seus intentos. Como assim? Você deve estar se perguntando. O fato é que depois de alguns anos que José permaneceu na prisão, Deus providenciou que ele saísse da prisão. Deus providenciou que ele se tornasse o governador do Egito. Tudo foi pela providência de Deus. E ao sair da prisão e se tornar o governador do Egito, bem nessa hora Satanás estava trazendo uma grande fome sobre Canaã, com o propósito de fazer morrer, fazer perecer a família, os descendentes de Abraão, que eram os filhos de Israel, que era Jacó. E de repente, ao invés de perecerem, naquela ocasião da fome, da seca que Satanás trouxe a Canaã, eles foram até o Egito, atrás de provisões. O Egito havia se tornado um celeiro naquela região. Tinha muito trigo, muito alimento estocado. Eles foram buscar alimento para não morrerem de fome ali em Canaã. E saíram da terra de Canaã e foram até o Egito. E chegando no Egito, encontraram o irmão deles, que fora vendido como escravo, José, agora era um governador. Que surpresa eles tiveram, os irmãos de José. Agora José era o governador. Eles haviam mudado, haviam abandonado a vida errada que eles tinham. E eles demonstraram isso através das palavras que eles revelaram para José. Eles já não eram mais as mesmas pessoas errantes, os mesmos pecadores. Eles haviam se arrependido. E agora vamos ver o que José disse para eles quando se encontrou com a sua família. Os seus irmãos ali no Egito, o seu pai já velhinho e José como governador. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 45. O verso 7, nós lemos assim, José dizendo para a sua família o seguinte: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Você entendeu? José disse assim, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preparar a vida por um grande livramento. Então, para conservar a semente, a sucessão, ou seja, a linhagem de Deus, que Deus prometeu que dali viria a semente que esmagaria a serpente, Deus preparou tudo aquilo, fez com que José fosse levado para o Egito. É por isso que Deus deu o sonho para José, para provocar os irmãos para que eles os vendessem como escravo, e Deus armou toda a situação para que ali, finalmente, ele pudesse acolher a sua família diante daquela situação em que eles se encontravam. O diabo achava que estava manipulando as coisas, estava ganhando a causa, mas aqui nós vemos que ele foi derrotado, como sempre foi. Com Deus, as coisas sempre é garantido a vitória. E aqui nós vemos esta beleza do cumprimento histórico. Por detrás dos bastidores, aqui nós podemos ver um conflito entre Deus e o diabo. Com os nossos olhos carnais, nós não podemos enxergar um conflito espiritual. Mas ao ler a Bíblia, atentando para esses detalhes, é que nós desvendamos o invisível, afastamos a cortina do invisível e podemos contemplar Deus e o diabo fazendo com que as coisas andem segundo os seus planos. Os movimentos da terra, as decisões dos homens estão debaixo dos planos daqueles que estão no mundo invisível, tanto da parte do bem como da parte do mal. Agora, é importante aqui, antes de darmos seguimento na história, é importante sabermos como que Deus trabalha conosco. A princípio, na nossa maneira de enxergar, não poderíamos nunca, por nós mesmos,
entender por que Deus permitiu José, que era o mais fiel a ele, que fosse vendido como escravo. Né? Mas acontece que Deus planejava levar, a princípio, ele para a casa de Potifar, lá no Egito, para prepará-lo para que ele aprendesse a administrar. Afinal, ele seria um governador no futuro. Então Deus, ele vê o futuro, coisa que nós não conseguimos ver. Sabendo que ele seria um governador, Deus iria transformá-lo num governador, Deus queria prepará-lo nesse cargo, na administração. É por isso que, a princípio, ele ficou ali na casa de Potifar e se tornou um administrador ali. Depois que isso aconteceu, ele foi mandado para a prisão. Nós, com os nossos olhos, poderíamos achar quanta injustiça, quanta coisa errada aconteceu aí, mas estava nos planos de Deus. Por que, ao ser fiel, ele foi mandado para a prisão? Por que Deus permitiu isso? Porque ele era o mais mimado do pai. Ele era o queridinho do papai. E precisava vencer esse lado fraco, esse lado frágil, como filho mimado. Ele precisava ser a espinha dorsal. Ele precisava ter pulso, porque ele seria o governador do Egito. Deus olhou para o futuro, que o homem não consegue ver. Deus então permitiu as coisas acontecerem, que olhando para o futuro, coisas que nós não aceitaríamos. Então, o que isso nós tiremos como lição? Com Deus, sempre, por mais que as coisas venham a ser ruins, venham a ser negativas na maneira de enxergarmos, com a ótica de Deus, com a Bíblia Sagrada, a resposta já nos está garantida. Deus está a nos dizer que Ele tem controle de todas as coisas e Ele tem pensamentos de bem para com todos nós. No futuro, tudo no final dará certo. Tanto é que em São João capítulo 11, verso 25, Jesus, querendo esclarecer o máximo das coisas, ele falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que o pior aconteça, ainda que venhamos a perder tudo, estando fiéis, estando firmes na promessa de Deus, segurando na sua mão, a certeza é que no final tudo dará certo, tudo ficará melhor. Enfim, assim nós temos isso na história de José. O fato é que eles permaneceram ali 400 anos e você deve perguntar, depois que José morreu, se passou 200 anos, aí veio um faraó, que esse faraó não conheceu o povo hebreu. E ele castigou o povo hebreu. E esse faraó, não conhecendo os hebreus, colocou os hebreus para serem escravos. Estava cumprindo a promessa de Deus ali. E veja só, vamos ver esse caso que está lá em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, dos versos 8 em diante. Nós lemos assim: Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. O verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Vamos até o verso 14, a leitura continua. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, nesses textos, nós vemos que surgiu lá para frente, depois de José, o povo hebreu já havia se multiplicado ali no Egito, surgiu um faraó que não reconheceu os hebreus e colocou eles para trabalharem como escravos. E na mente dele, uma voz começou a dizer: olha, eles estão se multiplicando. Você deve afligir esse povo para que eles não se multipliquem mais. Mas acontece que quanto mais o faraó afligia, colocava cargos, tarefas pesadas sobre eles, aqui a Bíblia nós lemos, mais o povo se multiplicava.
E isso foi deixando eles preocupados, o faraó. Eles estavam crescendo, estavam se tornando numerosos como uma nação, estava fazendo cumprir a vontade de Deus. Acontece que Satanás, ele já havia percebido que todos os seus planos é como um tiro que sai pela culatra. Ele planeja e tenta fazer com que os planos de Deus se frustrem, mas na verdade ele acaba fazendo cumprir os planos de Deus. Então, ele estava preocupado, contando desde o período em que o povo de Israel foi para o Egito. Porque Deus havia dito lá, em Gênesis capítulo 15, havia dito para Abraão que na quarta geração, depois que eles estivessem na terra alheia, e no caso ele viu que era o Egito, o qual ele havia também participado para que o povo fosse ali. Então, na quarta geração, Deus havia prometido que o povo voltaria para Canaã, porque a terra de Canaã, de lá que iria vir o prometido, a semente dessa linhagem de Abraão. E já estava chegando aquele tempo, e Satanás então estava envenenando a mente do faraó, fazendo com que ele ficasse preocupado com aquela multidão. Duas coisas aqui nós temos que entender por que Deus permitiu que eles fossem escravos no Egito, durante 400 anos. O fato é que Deus havia levado Abraão para Canaã e prometeu aquela terra para Abraão, aos seus descendentes. Mas depois disse, olha, eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra alheia, e vocês ficarão 400 anos ali. A pergunta é, por que Deus tirou eles de lá, sendo que eles já estavam lá? Sendo que a semente, o prometido, tinha que nascer lá. Tanto é que depois desse período, Deus disse, agora vocês vão voltar para lá, para a terra de Canaã. Por que precisou eles saírem de lá para irem para o Egito? O fato é que Satanás, e Deus sabia, o conflito é espiritual. Satanás, vendo que o povo da linhagem de Abraão havia se introduzido ali em Canaã, ao começarem a crescer ali em Canaã, se tornaria alvo dos povos cananeus. E eles não queriam um outro povo para competir com eles ali em Canaã. Ali havia os amorreus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os filisteus, e todos aqueles povos ali eram cananeus. Ao verem um novo povo, principalmente por parte de Deus, Satanás certamente iria envenenar eles para colocar um fim na vida deles. Porque era um povo que, se Deus não tirasse eles de lá, ainda sendo um povo pequeno, um povo reduzido em número, eles seriam vencidos facilmente por outros exércitos que se combinavam entre si, que já viviam ali. E Satanás iria criar essa situação para exterminar eles. Era plano de Satanás colocar um fim naquela linhagem, e Deus sabia disso. Tanto é que quando o povo de Israel posteriormente entrou em Canaã, o povo de Israel tinha que estar preparado para lutar contra eles, porque era Satanás que criaria todas as dificuldades para que ele se instalasse ali. Então Satanás mobilizava os reinos, os povos que ali viviam. E aí havia um problema. Ou eles seriam exterminados, ou o caso de ser um povo pequeno, no mínimo eles iriam se voltar a favor dos cananeus, iria se corromper com os cananeus, iria se tornar tão idólatras e promíscuo como eram os cananeus. Então, essa situação, ou serem vencidos, ou serem envenenados, serem corrompidos pelos cananeus, era uma situação que, se Abraão permanecesse ali e não saísse dali a sua linhagem, então isso aconteceria. Deus precisou levar eles para o Egito. O povo do Egito não gostava de pastores, e eles tinham o rio Nilo, que tinha muita vegetação, e eles deixaram o povo hebreu viver ali naquela vegetação com o seu gado, com os seus animais. E eles foram crescendo, foram se tornando uma numerosa multidão, e chegou a esse ponto que o faraó citou aqui. O faraó ficou incomodado porque eles cresceram muito, e poderia se livrar, e ele perderia a mão de obra, que era uma mão de obra escrava. E Satanás estava afligindo o povo de Deus, porque Satanás viu que ele cumpria tudo que Deus dizia. E ele queria, na verdade, reduzir ao mínimo esse povo. Mas não dava certo. O povo crescia e crescia.
O interessante é que você vai ver lá em Ezequiel 29, verso 3, Deus dizendo que o faraó era usado pelo dragão. E o dragão é o próprio Satanás. Então, quando Deus fala a respeito de um ser humano e usa o termo, um título atribuído a Satanás, ele não está se referindo necessariamente ao ser humano, mas ao poder que está por detrás do ser humano. No caso, é Satanás. Eu vou dar um exemplo. Em São Mateus capítulo 16, eu já citei isso no encontro que fizemos anteriormente. O apóstolo Pedro, ele procurou desanimar Jesus na sua missão, a sua missão de morrer pela raça humana. São Mateus capítulo 16. Mas ele estava ingenuamente sendo usado por Satanás. Ele não sabia disso. Mas Jesus revelou o fato quando olhou para Pedro e falou: afasta-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então, quando Jesus olhou para Pedro e mencionou o nome de Satanás, ele estava querendo dizer que era Satanás que estava usando Pedro. E lá em Ezequiel 29, verso 3, quando fala o faraó, esse faraó aqui, que oprimiu o povo de Israel, chama ele de dragão, significa que ele está revelando quem é que estava usando o faraó. Então, apesar de ser um monarca, um soberano ali no Egito, não é nada nas mãos dos espíritos. E assim funciona em toda a terra, em todo o histórico deste mundo. Em todas as fases, em todos os momentos desse mundo, os seres humanos são controlados, são manipulados por espíritos. Por isso que precisamos urgentemente nos sujeitar a Deus e nos subordinar ao seu poder, ao seu comando. Caso contrário, Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Satanás se apossa e o mal toma conta. Bem, acontece que Satanás dominando o faraó, olha só Êxodo capítulo 1, verso 22, o que aconteceu. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Satanás estava contando o tempo. Ele viu que já havia ajudado Deus, no plano de Deus, em cooperar para que o povo de Israel fosse para o Egito. E assim cumpriu, na verdade, a promessa de Deus que ele não queria que cumprisse. E agora ele viu que na quarta geração estava chegando a quarta geração. Nessa última geração estava para nascer o prometido que salvaria o povo de Israel. Então ele usou aqui o faraó, Satanás, usou o faraó para eliminar todos os meninos, porque ele não queria que viesse alguém o qual Deus usasse para libertar o povo da escravidão do Egito. Então Deus tinha um apreço para esse povo. Era tida como a sua mulher, conforme foi dito para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. A serpente iria perseguir, iria morder o calcanhar da mulher, iria ferir a mulher, iria envenenar a mulher, procurar matar a mulher, que é o povo de Deus. Mas Deus tinha um plano para com esse povo. Então Deus finalmente conseguiu a história, não vou contar porque o nosso tempo não permite, sobre Moisés. Moisés se safou dessa sentença proferida por Faraó, e ele cresceu, se tornou um homem. E vejam o que diz ali em Êxodo capítulo 4, quando ele foi libertar o povo de Israel, Deus disse para Moisés falar assim para o faraó. Capítulo 4 de Êxodo, verso 22, nós lemos assim: dirás a faraó, Deus falando para Moisés, dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Então, Deus tinha um apreço especial por esse povo, porque dessa linhagem, é tido simbolicamente como uma mulher, que Deus iria trazer a semente que iria esmagar Satanás em todos os seus planos. Oséias capítulo 11, temos que correr para dar tempo e nós não ficarmos pela metade do que estamos a falar. Oséias capítulo 11, verso 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, todo esse apreço que você encontra na Bíblia, no Velho Testamento, em especial a respeito de Israel, esse cuidado de Deus é porque é a mulher que fora prometida lá para Adão e Eva, após o pecado, foi prometido que seria dessa linhagem, dessa mulher, descendente de Abraão, é que viria a semente. O interessante é que a Bíblia revela que o último inimigo, o último povo que o povo de Israel, ao entrar em Canaã, ele
conflitou, guerreou com vários povos. O último povo que o povo de Israel conflitou foi ali no Monte Moriá, aonde Abraão ofereceu o seu filho Isaque, ia oferecer, e Jesus providenciou um livramento. Então foi bem ali, no Monte Moriá, o último inimigo cananeu que o povo de Israel venceu, pelejou e venceu. E posteriormente foi ali que foi instalado Jerusalém, e dali veio Jesus, e tudo que foi prometido se cumpriu. Ele veio, sofreu o mesmo que Moisés, porque Satanás estava por detrás, do jeito que fez com Moisés, colocou o faraó para que os meninos fossem mortos. Você lê em Apocalipse 12 essa mesma história a respeito de Jesus. No tempo de Jesus não foi o faraó. Agora o governo romano dominando a Galileia, Herodes mandou matar todos os meninos porque Satanás estava manipulando a mente de Herodes. Herodes estava com outros planos seculares, mas não tem nada a ver com os planos do mundo espiritual, que sobrepuja aos planos da terra. Finalmente, agora quanto à terra de Canaã, não que essa terra de Canaã, o povo de Israel, fosse necessariamente importante. Você percebeu aqui que, na verdade, Satanás não estava interessado no povo de Israel. O problema é a semente que viria desse povo. E também a terra de Canaã não era necessariamente santa por ser santa, porque Deus escolheu aquilo como fosse realmente especial. Seria santa e uma terra especial, porque ali nasceria, cresceria, viveria e morreria o Salvador da humanidade. Fora isso, a terra de Canaã é uma terra comum, segundo as Escrituras Sagradas. Iremos provar isso num outro estudo que faremos posteriormente, não nesses momentos que estamos tratando sobre o conflito cósmico. Mas é importante que se saiba todos esses fatos. No mundo espiritual, existem poderes que estão trabalhando nos bastidores, e nós só vamos estar inteirados se estivermos lendo a Bíblia. Eu não sei se o nosso tempo vai permitir, porque o nosso celular desliga antes que o tempo permita, mas eu gostaria de ler aqui Isaías 46, 9 e 10 diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu faço questão de ler esse texto. Eu gosto de repetir esse texto, porque Deus está comunicando para nós que não importa o que aconteça. Assim como José ali, parecia que tudo estava fora de controle. Deus está garantindo. É a sua vontade que vai imperar. Basta você fazer a tua escolha. Ou o lado do perdedor, que já é derrotado, a serpente foi esmagada na cruz do Calvário, a promessa se cumpriu, a promessa feita a Adão e Eva, Jesus garantiu a vitória. Finalmente o universo será livre do arqui-inimigo do bem. Ou você vai ficar do lado do vencedor. Você não pode manipular as coisas por si mesmo. Você está nas mãos dos espíritos. Você só pode decidir o teu destino. Quem que é que vai controlar a sua vida? Jesus falou, repito, quem não é por mim, é contra mim. A escolha fica para você. Eu termino aqui no encontro de hoje e peço para que você pense nisso, que no próximo encontro daremos continuidade a este conflito cósmico entre o bem e o mal. Que você faça uma sábia escolha e que fique com Deus e que Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Muito obrigado e até a próxima.